Fala pessoal, meu nome é Marcelo Campi, sócio fundador da Prospera. Nós vamos começar uma série aqui no canal, como avaliar ações, para saber se aquela empresa está barata, se aquela empresa está cara, se vale a pena investir agora, qual o tempo para a gente poder entrar na posição, sair da posição, enfim, tá bom? Para a gente poder analisar papéis das empresas, a gente precisa entender a empresa sobre três aspectos. O primeiro deles é do ponto de vista fundamentalista. Essa empresa está barata, está cara, tem fundamentos sólidos, não tem? Como que está a dívida, o lucro, os dividendos que ela está pagando, a geração de caixa? Então, isso nós vamos explicar para vocês como que faz essa análise fundamentalista e onde que a gente vai conseguir essas informações, ok? Segundo ponto é o seguinte: entendemos do ponto de vista fundamentalista, de balanço, que aquela empresa é sólida. Será que está na hora de comprar, de vender, de aumentar a posição? Então, nós vamos fazer uma análise técnica, análise dela no tempo, análise gráfica, para entender se está na hora de comprar ou de vender. E, por último, a gente vai fazer uma análise mercadológica daquele papel, observando os produtos, o portfólio de entrega, de produção, do que ela coloca para o mercado daquela empresa, de serviço, de produto, enfim, do que ela oferece, do que ela vende, para saber se a demanda, se vai ter mercado consumidor dos produtos, serviços, enfim, do que aquela empresa produz, tá bom? Então, nós temos que olhar esses três aspectos: fundamentalista, técnico e mercadológico. Primeira coisa, então, que nós vamos falar é de análise fundamentalista. Hoje nós vamos detalhar como que a gente faz uma análise detalhista, fundamentalista, e eu vou colocar aqui, vamos fazer uma análise de dois papéis no dia de hoje. Primeiro, Petrobras, e segundo, Vale, tá bom? Beleza, gente? Então, vamos lá. Como se faz uma análise fundamentalista? Gente, parece que é bicho de sete cabeças. Não é simples. Hoje em dia, com a internet, as informações estão todas fáceis. Antigamente, não. Quando eu operava na Suzano, na Copersucar, naquelas empresas, muitas vezes a gente tinha que ir em jornal, pesquisar, enfim. Hoje não, está tudo aqui, está tudo fácil, e eu vou explicar de maneira bem simples como que faz isso. Primeira coisa, vocês têm que ir num site chamado... Vamos abrir o site aqui para compartilhar a tela com vocês. É um site chamado Fundamentos. Está aqui, ó. Fundamentos. Esse site aqui que eu recomendo para fazer todas as análises fundamentalistas de todos os papéis, que mostra direitinho o momento de cada empresa diante dos últimos balanços aí. Já está a Petro aqui. O papel da Petrobras, ela tem PETR3 e PETR4. 3, ela é ON, ela é ordinária, e o PN é o 4, que ela é preferencial. Qual a diferença? O preferencial você não tem direito a voto, mas tem mais liquidez. O ON você vai ter direito a voto, mas não tem tanta liquidez, tá bom? Então, recomendo, sempre que for negociar Petrobras, entrar nesse papel aqui, que é muito mais líquido, tá bom? O 4. Beleza, gente. Então, assim, será que Petrobras tá cara? Tá barata? O que diz o balanço da Petrobras? Então, gente, ó, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, o valor do papel tá valendo agora 24,08. Petrobras. 24,08. Quanto que vale... Se a gente for vender a Petrobras, vou exagerar, parafuso por parafuso, parafuso por parafuso, quanto que vale a Petrobras? Se eu for vender ela parafuso por parafuso, qual o valor de firma dela? Ela vale 642, eu vou falar 642 e 314 para evitar esse monte de zero aqui, tá bom? Para não me atrapalhar nos milhões, trilhões e assim vai. Então, ela vale 642. Valor de firma, se eu for vender parafuso por parafuso. Quanto o mercado está pagando por ela? Se ela for vendida, se ela falar assim, quero vender a Petrobras agora, o mercado paga por ela agora 314.
o mercado está pagando por ela metade do que ela vale se ela for vendida parafuso por parafuso. Claro que não dá para a gente vender parafuso por parafuso rápido. Então, assim, o mercado está pagando metade do que ela vale. Primeira informação. Então, ela tem potencial para crescer? Tem. Primeira informação que a gente ia ver. O mercado está pagando menos do que o valor de firma dela. Então, tem potencial para crescer. Vamos dar uma olhada, ó. Mínimo, por que 52 semanas? Que é um ano. Se a gente olhar um ano a partir de hoje para trás, ela chegou a valer 11,29. E ela também chegou a valer 31,12. Olha aqui. Então, ela tem um potencial para chegar na máxima. Ela está bem no meio do caminho, né? Mais ou menos. Bem no meio do caminho aí. Entre a máxima que ela atingiu e a mínima que ela atingiu. Só que a mínima que ela atingiu foi no pico da crise lá, foi no susto. Pandemia, crise do petróleo, vocês lembram, passou na televisão lá que o pessoal estava pagando para você levar combustível para casa, não tinha lugar de armazenar. Isso aqui é uma realidade que dificilmente acontecerá de novo. Tá? Agora, 31,12 não. É factível. No meio dessa pandemia toda, aí, com demanda, incerteza, tudo, se mostra factível chegar em 31,12, máximo que ela chegou em 52 semanas. Mas beleza, isso tudo nós vamos olhar no gráfico, na análise técnica com mais calma. Por hora, é importante vocês saberem assim, ó, ela vale metade do valor de firma dela, a Petrobras. Vamos seguir colocando outros elementos. Gente, PL, patrimônio, não vou entrar nada disso, vou mostrar o que é importante só, ok? E bem objetivo e bem prático para vocês realmente fazer uma análise rápida e bem eficaz, tá bom? Outra coisa que vocês têm que observar, dividendo yield. No caso da Petrobras, ela não paga dividendo yield, então ela não paga dividendo, a Petro, tá bom? Vamos olhar uma outra coisa extremamente importante no balanço, que é isso aqui, ó, que é isso aqui. EBITDA, que é, em outras palavras, aportuguesando tudo isso aqui, tem essa sopa de letrinha, quer dizer o quê? Geração de caixa da empresa, que é lucro antes de impostos e depreciação. É a geração de caixa, o quanto que ela gerou de caixa, o quanto que entrou na conta corrente dela de dinheiro nos últimos 12 meses. Entrou 93. Ok? Lucro líquido está positivo, mas o lucro não é um fator importante. Por incrível que pareça, não é um fator tão importante na análise de um balanço. O que é importante é EBITDA, geração de caixa. Ou seja, ela gerou em 12 meses, ela gerou 93 de caixa. Agora, um outro ponto extremamente importante para avaliar o balanço de uma empresa. Dívida líquida. Dívida líquida. 329. Então, ela tem uma dívida líquida de 329 de curto e médio prazo, 329. E ela gera por ano 93. Ela tem uma dívida de 329 e ela gera 93. Isso é bom ou isso é ruim? Será que ela vai conseguir pagar essa dívida? Aí eu vou passar uma regrinha de ouro para vocês, gente. Uma regrinha de ouro aqui. Regrinha de ouro. Vocês vão fazer a seguinte conta. Existe no mercado financeiro uma palavrinha chamada alavancagem. O que é alavancagem? É a dívida sobre EBITDA. De novo, alavancagem é a dívida sobre EBITDA, o EBITDA, cada um fala de um jeito. Então, se a gente pegar 328, estou fazendo a conta na minha supercalculadora aqui, 328, que é a dívida da Petrobras. Se eu dividir por 93, ela está com 3,53 de alavancagem. Isso é excelente, é muito bom. Então, anotem aí, guardem, para quem gosta de fazer análise fundamentalista. De 0 a 4 de alavancagem, a empresa é extremamente sólida. De 4 a 7, sólida. Acima de 7, você tem que entender o que está rolando no balanço. Entende o que está rolando lá, que ela está com uma dívida muito alta em relação à geração de caixa. Tá bom? A Petrobras está com 3,53. Ela está com uma geração de caixa muito boa para pagar a dívida dela de longo prazo.
Essa é uma informação importante. Então, a Petrobras ela é muito sólida. Ela é muito sólida. Ela tem dívida de 20 anos de longo prazo e ela consegue pagar toda a dívida em 3 anos e meio. Então, ela é muito sólida. Outro ponto, ela está barata em relação ao valor de firma dela, a Petro. E ela tem um potencial de crescer no tempo que a gente vai ver nos gráficos, tá bom? Então, assim, em relação à Petrobras, é isso que a gente precisa entender. A mensagem da análise que a gente fez do balanço dela, que ela tem uma alavancagem controlada, que é a dívida sobre o EBITDA, a geração de caixa, e ela tem potencial de subir em relação ao valor de firma dela versus o que o mercado está pagando por ela. Ok? Agora, se é momento de comprar ou não, nós vamos entender no próximo capítulo, no próximo episódio, quando a gente for fazer uma análise técnica da Petrobras. Agora, vamos dar uma olhadinha em Vale? Vamos dar uma olhadinha em Vale, para entender um pouquinho os fundamentos da Vale. Está um pouquinho diferente da Petro. Olha aqui, a Vale. O mercado está pagando 97,9 por ela. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Também, sem entrar nos milhares, milhões, bilhões aqui, o valor de firma da Vale 525. Olha o valor de mercado 517. Ela está no limite do valor de firma dela. Ela não tem muito potencial para ir muito mais longe do que isso, a Vale. Pensar numa posição de Vale para muito longe não é interessante, porque ela já está no limite, no teto de valor dela, de firma. Ok? Por outro lado, aqui, ó, num ano ela valorizou, ela foi até R$100,21, ela está com 97,9. Mais uma informação que ela está na tampa, a Vale. Ok? Do ponto de vista fundamentalista, gente, nós vamos observar gráfico e nós vamos olhar o mercado para entender o minério. Nós temos que ter essas três coisas para poder definir se vale a pena entrar numa ação ou não. Nós estamos entendendo fundamentos da Vale. Fundamentos diz que o mercado está pagando o que realmente ela vale. Ela está no valor intrínseco dela, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, ó. A Vale é interessante isso aqui, dividendo yield. A Vale é uma empresa que paga bastante dividendo, 6,8% do teu capital investido, ela te volta por ano. Isso é bem interessante na Vale, por isso que a galera gosta muito de Vale, ela se valoriza tanto. Tá bom? Agora vamos entender a alavancagem que a gente falou agorinha. O que é a alavancagem mesmo? É a dívida líquida dividido pela geração de caixa, ou EBITDA. Ok? Então vamos lá. Dívida líquida da Vale, 8. Vamos colocar 8, para não falar desse bonde de zero aqui. A dívida líquida que a Vale tem, 8. 8 mil. E o EBITDA dela, 100 mil. Então vamos dividir a dívida líquida, que é esses. Vamos dividir a dívida líquida dela. Deixa eu sucintar isso aqui. Que é esse 8. Vamos dividir a dívida líquida da Vale, que é esse 8 mil. Se eu dividir por 107, vamos lá, vamos dividir, ó, é 8 trilhões, né? Se eu dividir por 107, 104, 0,00000, ela vai dar 7,47. A Vale, ela está com endividamento relativamente alto. Se pegar a dívida líquida dela, dividida pela geração de caixa. É isso mesmo? Vamos fazer uma conta direitinho aqui. Vamos botar isso aqui no Excel, que agora eu fiquei um pouquinho confuso. Vou fazer junto com vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei a dívida. Deixa eu pegar a geração de caixa.
vamos ver como que vai dar a alavancagem. Então, é a dívida dividido pela... Não, gente, eu estava completamente enganado. Olha a alavancagem da Vale. Ela dá menor que 1. Ela dá menor que 1. E essa aqui é a alavancagem da Vale, 0,07. Ou seja, a Vale é extremamente rentável, seguro, com a alavancagem menor do que 1. Então, ela é uma empresa extremamente sólida. Vamos voltar aqui. Então, a alavancagem dela dá menor que 1. Lembra que nós falamos de 0 até 4, empresa extremamente sólida. De 4 a 7, sólida. Acima de 7, vamos entender o que está rolando. Então, a Vale, ela paga toda a dívida dela no que ela gera de caixa em tipo 1 mês ou 2 meses. Cara, é muito dinheiro que a Vale ganha e ela tem um endividamento muito pequeno. Por isso que Brumadinho, essas coisas, por mais catastrófico que foi, e mortes, tudo, que a gente sente muito por isso, mas a Vale, sabe, ela passou por isso de maneira soberana, porque ela é muito forte, ela é muito robusta, ela é muito sólida, tá bom? Galerinha, mostramos então nesse vídeo que para entender ações nós precisamos entender de análise fundamentalista, análise técnica e aspectos mercadológicos, e a gente analisou Petrobras e Vale do ponto de vista de valor de firma e do ponto de vista de alavancagem para ver se é uma empresa sólida ou não, tá bom? No próximo episódio, nós vamos pegar Vale, Petrobras e nós vamos olhar ela na análise técnica para ver se ela é uma empresa de futuro ou não, e nós vamos começar a abrir outras empresas também, fazer uma análise que a gente recomenda para comprar, para vender. Então, assim, aqui no canal da Prospera, nós vamos estar sempre falando de ações e recomendação do que a gente acredita para médio e para longo prazo, tá bom? Valeu, galerinha, um grande abraço.